Olá pessoal, vamos prosseguindo com nossas aulas sobre Roma Antiga. Nós já estamos na nossa quarta aula. Nas primeiras aulas nós já vimos um pouco sobre como a cidade de Roma se formou. Vimos também que a história de Roma Antiga se divide em três fases: monarquia, república e império, e já estudamos sobre a fase da monarquia, analisando tanto a política como a sociedade romana naquele período. Hoje estamos iniciando uma nova etapa desse estudo, estudando como que era a Roma Antiga no período da República. Então, com a proclamação da República em Roma, os patrícios passaram a controlar o poder, reservando para si os cargos mais altos do governo. E a República passou a ser governada por magistrados, pelo Senado e pelas Assembleias. Então, nós já vimos em aulas passadas que foram os patrícios que proclamaram a República em Roma. Então, eles passam a controlar o poder nesse período e os patrícios ocupam os cargos mais altos da República. E na divisão do governo no período republicano em Roma, nós temos os magistrados, o Senado e as Assembleias. Esses três juntos eram responsáveis pela administração de Roma no período da República. Hoje nós vamos conhecer as funções dos principais magistrados de Roma do período republicano. Então, nós vamos começar com os cônsules. Havia dois cônsules em Roma no período da República. Um comandava o exército e o outro presidia o Senado e administrava a cidade. Então havia dois cônsules e cada um tinha sua função. Um possuía uma função militar, comandando o exército, e o outro possuía uma função mais política e administrativa, presidindo o Senado e administrando a cidade. Após os cônsules, nós temos os pretores, que eram os responsáveis pela aplicação da justiça. Nós poderíamos comparar os pretores da Roma Antiga com os juízes de nossa sociedade atual. Então, os pretores cuidavam da aplicação da justiça, como se fossem os juízes. Também havia os questores. Os questores cuidavam da arrecadação de impostos e das despesas públicas. Então, os questores eram responsáveis por recolher o imposto que o povo pagava ao governo e eles também administravam esse dinheiro público, decidindo como que esse dinheiro seria gasto. Eles cuidavam das despesas públicas. Também havia os edis, que eram responsáveis pelo policiamento, pelo abastecimento, pela conservação das ruas e pela organização dos espetáculos públicos. Eram responsáveis por cuidar do dia a dia da cidade. A vigilância, através ali do policiamento, a conservação das ruas, o recolhimento de lixo. Eles cuidavam para que a cidade funcionasse bem e os cidadãos tivessem condição de viver bem na cidade. Após os edis, nós temos aqui os censores. Os censores faziam a contagem da população e classificavam a população de acordo com suas posses, separando ali os mais ricos dos mais pobres. E por último, nós temos o ditador, que governava a cidade de Roma com plenos poderes, com poderes totais, por um período de 6 meses, em caso grave de ameaça à República, um caso de guerra, por exemplo, e ele era eleito pelo Senado. Então, o ditador era um magistrado que só existia em períodos de ameaça, como demos um exemplo aqui, um período de guerra, e ele poderia governar Roma com plenos poderes por um período de 6 meses para garantir ali que a República seria mantida. Então, esses são os principais magistrados da Roma Antiga: os cônsules, os pretores, os questores, os edis, os censores e, por último, o ditador. Então, leia a apostila, faça o exercício e na próxima semana nós também continuaremos com o nosso estudo sobre Roma Antiga. Bons estudos para todos vocês.